Olá, boa tarde, feliz sábado, tudo bem com vocês? Eu vi que tem um grupo que chegou cedo por aqui hoje, hein? Tem um grupo que já estava conectado, esperando ali o início da aula, outros estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês voltaram aqui para mais essa aula da Escola de Anciãos. Hoje o nosso tema vai ser bastante especial, como tem sido nas demais também. Eu tenho recebido vários feedbacks de pessoas dizendo: olha, pastor, eu tenho aprendido muito, tem sido muito importante para a minha vida, para o meu desenvolvimento como ancião. E hoje a aula trata sobre o ancianato e a sua relação com o movimento adventista. Qual a relação entre ancião e o desenvolvimento histórico da nossa igreja? Será que existe uma forte ligação nisso? É o que nós vamos ver hoje. Para falar sobre isso, nós trouxemos um professor de teologia aqui do nosso IAP, que está aqui bem próximo de nós, em Ivatuba, próximo de Maringá, e o pastor Márcio Costa vai ser o responsável pela aula de hoje. Quem é o pastor Márcio Costa? O pastor, ele tem PhD pela Universidade Andrews, e ele estudou e ele se formou na área de religião, com ênfase em teologia sistemática, como também em teologia histórica, com estudos complementares ali em liberdade religiosa. Ele também possui 2 mestrados ali na Universidade Andrews. São mestrados na área de religião, como também em administração. Como eu disse, atualmente o pastor Márcio ele está dando aulas aqui no IAP para os nossos alunos em teologia, e ele dá aulas na área de teologia histórica, como também em teologia sistemática. E ele tem feito estudos importantes sobre a história do adventismo no Brasil, como também ele tem escrito livros sobre história da igreja para as crianças. Esse é o nosso professor de hoje. Seja bem-vindo, pastor Márcio, que bom que o senhor aceitou o nosso convite, está aqui conosco hoje, nessa tarde de sábado. Que Deus te abençoe. Eu quero orar no início dessa aula para que o Senhor seja um instrumento de Deus nas mãos dele, assim possa nos conduzir nesse estudo tão especial. Senhor Deus, que privilégio temos de parar cerca de 1 hora nessa tarde de sábado para estudarmos esse tema tão especial. A relação entre o ancianato, como também na história da igreja, no desenvolvimento histórico, não somente no Brasil como no mundo. E Pai, nós fazemos parte de uma história linda, a história de um povo que se prepara para a volta de Jesus. E queremos continuar sendo marcantes nessa história. Como anciãos, possamos fazer diferença na história atual, essa que nós estamos escrevendo agora. Que seja uma bênção na vida de todos nós. Pedimos a sua companhia e rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, meu irmão, minha irmã, queridos amigos da Associação Oeste Paranaense. É uma alegria estar convosco para mais um treinamento, e hoje nós vamos passar um pouco da nossa história, da história do Adventismo e da importância que nós temos da liderança leiga dentro da nossa história. Eu gostaria, antes de mais nada, ler com você um texto para a nossa breve meditação, que está em Mateus capítulo 5, no verso 14, que diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Obviamente aqui Jesus está falando que quando o cristão ele reflete o amor, ele reflete o caráter de Cristo, ele é uma luz para a humanidade, onde quer que ele esteja, no seu bairro, no seu trabalho, ele é uma luz e todos conseguem ver a bênção, conseguem reconhecer a bênção que essa pessoa é.
Então você, querido irmão, querida irmã, você é uma bênção para a igreja, uma bênção na obra do Senhor. Vamos fazer uma breve oração antes de começar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos e aprendermos um pouco mais e nos animarmos para o trabalho que não é nosso, o trabalho que é teu, Senhor, mas que o Senhor nos convida a fazer. Muito obrigado pela oportunidade. Nos abençoe nos momentos que se seguem. Colocamos em tuas mãos as nossas vidas, os nossos esforços para que o Senhor transforme-os para a honra e glória do teu nome e benefício da tua igreja. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vamos aqui colocar a razão, uma das razões, eu talvez diria aqui, a razão máxima de nós estudarmos a nossa história. Por que nós devemos estudar a história e lembrar de pessoas que lideraram no passado, que foram relevantes no passado, que foram como uma luz colocada sobre o monte? Por quê? Olha só o que diz. Aqui no caso, está dizendo aqui, Ellen White, Eventos Finais, na página 72, diz assim: não temos nada a temer, ou nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. É uma citação muito conhecida, você deve conhecer muito bem. Qual que é essa importância para nós dessa citação? Essa citação é um conforto para mim e para você, que na sua liderança, no seu trabalho, na causa do Senhor, nós não temos nada a temer quanto ao futuro. E olha que o futuro parece bem desafiador, não é mesmo? Se os nossos pioneiros tiveram dificuldades no passado, eu digo para você que hoje, no presente, nós também temos grandes desafios. Imagine a situação política, uma pandemia aqui que mudou o curso da nossa história, que transformou os relacionamentos. E quando nós olhamos aqui, diz, olha, nós não temos nada a temer do futuro. Mas veja que há uma condicional, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado. Olha, queridos, é por isso que nós vamos estudar aqui como o Senhor nos tem guiado, para que isso nos sirva de ânimo, de alento, para que isso nos sirva de motivação, para mim e para você, para que nós possamos ter a convicção e a certeza que, da mesma maneira que Deus guiou no passado, Ele continuará guiando a cada um de nós no presente, e assim será também no futuro, num futuro bem próximo, não é verdade? Então vamos aqui, olha, eu quero mostrar para você o embrião, ou seja, a semente da igreja remanescente. E é interessante que nós, muitas vezes na liderança, principalmente nós leigos, né? Muitas vezes, algumas vezes, passamos por alto do potencial dos jovens, né? E eu gostaria de chamar a atenção, nesse momento, que quem começou esse movimento que tornou-se aquilo que somos hoje, foram jovens, quase todos jovens, com muito ânimo, com muito vigor, eles se entregaram, eles abraçaram esta causa, abraçaram esta mensagem e se doaram inteiramente, porque eles acreditavam nisso. E eles brilharam, como nós dissemos, como luz sobre o monte, que nós hoje aqui, né, no conforto dos nossos lares, no ambiente climatizado, né, com acesso à internet, nós podemos desfrutar de muitos benefícios graças aos esforços, né, desses jovens. Olha,
Vamos começar ali com aquele que mais se entregou, aquele que morreu trabalhando em prol da igreja, que é Tiago White. Tiago White, obviamente, ele nasceu em 4 de agosto de 1821, e ali eu coloquei ali em 1844, tá? O embrião da nossa igreja, ele está ali no movimento milerita, e nós sabemos que esse movimento milerita, ele chega ali a sua comoção em 22 de outubro de 1844, quando eles esperavam, né, a volta de Jesus. Então, nessa data do grande, nós chamamos de um grande desapontamento, olha só, Tiago White tinha 23 anos. Talvez hoje, eu não sei o que aconteceria, você que está me ouvindo, está me vendo, se você recebesse uma notícia muito triste, que te deixasse profundamente desapontado. Você continuaria acreditando nessa mensagem? Continuaria acreditando na palavra de Deus? Olha só, Tiago White com 23 anos não esmoreceu. Olha só, em 1844, Ellen White, na verdade ela era solteirinha ainda, né? Era Ellen Harmon, que era muito jovenzinha, casou-se 3 anos após. Olha só, Ellen White, ela tinha 17 anos. Imaginou o poder de um jovem, de um adolescente com 17 anos, que acredita, que está disposto a liderar, que está disposto a enfrentar as dificuldades, mesmo que haja notícias que nos desapontem, que nos decepcionem. E olha que nós estamos falando de um grande desapontamento. Não sei se você já passou por um grande desapontamento, mas aqui nós estamos falando de um grande desapontamento. E esses jovens, eles não esmoreceram. Eles se tornaram homens e mulheres que levaram à frente as suas convicções para que nós estivéssemos aqui hoje. Olha só, J.N. Andrews, né? J.N. Andrews é aquele barbudinho lá no canto, lá em cima. Esse J.N. Andrews, ele tinha 15 anos. Olha o potencial desse adolescente. Esse adolescente, ele conhecia todo o Novo Testamento de cor. E grandes partes do Antigo Testamento. Foi o primeiro missionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você já imaginou a convicção desses jovens que estavam dispostos a acreditar, dispostos a trabalhar, dispostos a enfrentar a dificuldade? Olha só, Urias Smith é aquele que está do lado de cá, aquele outro barbudinho também, tinha 12 anos. Urias Smith foi o nosso grande estudioso das profecias de Daniel e Apocalipse. Urias Smith foi o grande editor da nossa casa, nossa primeira casa publicadora brasileira, a nossa casa publicadora, a primeira casa publicadora, Urias Smith foi o grande editor. No dia de sua morte, Urias Smith morreu ao caminho do trabalho, um obreiro do Senhor. Morreu já pensando no que iria falar sobre a volta de Jesus. E finalmente nós encontramos Loughborough, com 12 anos também. A exceção, queridos, e aqui está a importância da liderança, é sempre bom ter aqueles mais idosos, né? Aquelas pessoas mais experimentadas. A exceção era José Bates, aquele que está ali embaixo, ele senhorzinho ali. Em 1844, José Bates tinha 52 anos. Olha que coisa linda! Você misturar a juventude com esse potencial, com essa vontade, com esse ânimo, junto com alguém que tem conhecimento, que tem experiência, que tenha tranquilidade, que tenha a calma e a paciência, que está disposto a ensinar. Essa foi a combinação, o embrião da nossa igreja. Quem sabe na sua igreja, quem sabe lá na sua igreja, no seu grupo, na sua escola sabatina, você tenha o ancião de cabelo branco, assim como nós, como eu, e quem sabe ali esteja faltando jovens comprometidos com a palavra de Deus. Quem sabe nós poderíamos
replicar esse modelo para que também esses jovens possam ser luz, assim como você é uma luz que brilha para a honra e glória de Deus na sua igreja. Vamos seguir adiante, vamos avançar um pouco, vamos falar sobre Guilherme Miller, né? Todos nós falamos muito de Guilherme Miller. Guilherme Miller, ele é, digamos assim, aquele que anuncia a mensagem da volta de Jesus. Aquele que espera a volta de Jesus, nós chamamos de adventistas, né? Nós somos adventistas, existem vários outros grupos de adventistas. Existem os adventistas cristãos, por exemplo, né? Existem adventistas de vários outros grupos. Nós somos os adventistas do sétimo dia. Mas entre aqueles que esperavam a volta de Jesus, eles tiveram ali início na pregação de Guilherme Miller. E Guilherme Miller, obviamente, era um jovem, olha só, um jovem intelectual, inteligente, capaz, um jovem que, tão esforçado e trabalhador, tornou-se alguém importante para a sociedade. Veja só, alguém que estava disposto a aprender, alguém que estava disposto a trabalhar, esse era Guilherme Miller. Ele converteu-se e pagou um alto preço. Por que um alto preço? Porque quando ele se converteu às verdades bíblicas, ele teve que renunciar a tudo aquilo que ele acreditava antes. Tudo aquilo que ele aprendeu, muitas coisas, ele teve que deixar de lado quando ele abraçou a palavra de Deus e a sua verdade, e ainda jovem. E muitas vezes, né, nós temos dificuldade em abraçar aqueles que aprendem, que estão avançando na palavra de Deus. Né? E Miller, com muita convicção, por esforço próprio, passou então a estudar a palavra de Deus. E qual era a determinação? É importante aqui, hein? Todo líder, né? Todo ancião, todo diácono, diaconisa, precisa ter determinação no estudo da palavra de Deus, procurar a palavra de Deus como um tesouro escondido, porque foi isso que fez Guilherme Miller. Procurou ali conhecer a esse Deus. A impressão que Guilherme tinha até 1819 é que Deus era alguém distante, como um fabricante de um relógio. Fabricou o relógio, entregou e o relógio está nas suas mãos e você nem sabe quem fez esse relógio. O relógio agora é seu. Era essa a concepção que ele possuía de Deus. Mas a partir de 1819 ele passou a pensar que, quem sabe Deus é um Deus pessoal. Quem sabe Deus é um Deus que está aqui comigo, que quer algo especial de mim, que quer transformar a minha vida. E esse grande desejo de Guilherme Miller levou à palavra de Deus. E aqui está um segredo de todo líder, é buscar a palavra de Deus, é de ir até Deus querendo saber o que Ele tem para ensinar a cada um de nós. E eu digo a você, não há nada que nós conheçamos que nós não precisamos saber mais quando se trata da palavra de Deus, não é verdade? Até que Guilherme Miller se deparou com a passagem de Daniel 8,14, que todos nós conhecemos, né? 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Mas o que é santuário? O santuário vai ser purificado. O que é santuário? Na cabeça de Miller e das pessoas que o seguiam, o santuário era a terra. Se o santuário seria purificado, então a terra seria purificada, tá certo? Então, dentro desse contexto, Guilherme Miller falou, opa, se a terra vai ser purificada, eu tenho um compromisso. Se eu tenho esta palavra eu tenho que levar aos outros. Para quê? Para que essas pessoas retornem aos caminhos de Deus.
Então, Guilherme Miller, ele fazia parte de um plano de um grande reavivamento. O único sonho de Guilherme Miller, quem sabe é o seu sonho, o meu sonho, nesse momento, é que nós tenhamos consciência que o nosso Senhor, o nosso Salvador, está prestes a voltar. E que todos nós nos endireitemos, a despeito das dificuldades do passado, que nós nos reconciliemos com o nosso Deus, que possamos confessar aquilo que nós precisamos confessar e reconduzir a nossa caminhada. Era esse o propósito de Guilherme Miller. E assim ele pregou durante muito tempo, desde 1831, pregando: olha, se Jesus voltasse hoje nós precisamos nos reconciliar com Deus. Essa era a mensagem. E nós consideramos esta mensagem de Miller como a primeira mensagem angélica. Olha só o que os nossos pioneiros escreveram. O primeiro anjo prega o evangelho eterno aos que habitam na terra, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu julgamento. Esta é uma proclamação de um tempo definido para a sessão do juízo. Acreditamos que isso foi cumprido em 1844. Guilherme Miller e muitos outros pregaram um tempo definido para o julgamento no outono de 1844. Então aqui, a pregação de Miller e daqueles que pregavam a volta de Jesus, essa é a voz do primeiro anjo. Se você, meu querido líder, ancião, se você tem pregado, temei a Deus e dá-lhe glória, endireitai-se nos caminhos do Senhor, se você tem pregado isso, você também tem sido enviado pregando a primeira mensagem angélica. E a primeira mensagem angélica, ela começa a ser pregada em 31, e ela segue, desde 1831, ela segue sendo pregada até hoje. E eu espero que na sua igreja você continue ecoando essa proclamação que nos foi dada desde 1831. Tá bom? Tranquilo? Vamos avançar um pouco mais então, queridos. Olha só, essa aqui é a casa de Guilherme Miller, olha. Essa casa de Guilherme Miller, ela pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia adquiriu essa propriedade, as terras ali, e hoje, se você tiver a oportunidade, vale a pena visitá-la. Lá estão os seus pertences, né? Lá estão seus livros, suas escrivaninhas, né? Vale a pena fazer uma visita. E ali está a sepultura de Guilherme Miller, e logo ao lado está a sepultura de sua esposa, né? Ali está, bem pertinho da casa dele, fica mais ou menos a 1 quilômetro e meio da casa dele, tá certo? E aqui está a propagação da mensagem. Olha que coisa linda, a mensagem da volta de Jesus, não é verdade? Perceba você que quando nós falamos da volta de Jesus, nós olhamos para a profecia, não é verdade? Nós olhamos para a profecia e os adventistas do sétimo dia, nós temos uma peculiaridade. Por quê? Porque nós não olhamos somente para a profecia, nós também olhamos para os nossos dias atuais. Não é verdade? Pandemias, não é verdade? Igrejas fechadas. Agora, graças a Deus, nós estamos reabrindo, né? Estamos retomando devagarzinho. O mundo político, numa situação caótica, nós não sabemos mais o que é certo, o que é errado. Muitas vezes o que é certo dizem que é errado, e para nós o que é errado dizem que é certo. Está um caos, não é verdade? E nós só temos a palavra de Deus para nos guiar. Mas quando nós olhamos isso, nós olhamos para a história. Então a nossa mensagem, ela é sempre atual, porque a história está sempre se desenrolando. Então, para nós como adventista,
A nossa mensagem, ela é uma mensagem profética e histórica. Por quê? Porque ela é sempre atual. E a nossa esperança, queridos, a nossa esperança é a mesma, que começou lá em 1831. É a mesma, que nós nos reconciliemos com o nosso Deus, porque é chegado o tempo urge, o tempo está às portas. A mensagem é a mesma. E perceba que quando nós falamos isso, nós olhamos em dois lugares diferentes, não é verdade? Nós olhamos para a palavra de Deus e nós olhamos para a história. Dentre aquele grupo em que Guilherme Miller pregava, havia um grupo em particular chamado cristãos. Esses cristãos, eles não possuíam uma religião definida. Eles não gostavam de ter religião. Eles gostavam de uma coisa. Esses cristãos gostavam de Bíblia, queridos. Da palavra de Deus, do assim diz o Senhor. E por isso que eles deram ouvidos a Miller. Porque Miller, toda vez que Miller falava, olha, assim diz a palavra de Deus. E esses cristãos, eles não possuíam nenhuma ligação com as religiões daquela época. Eles eram como congregações avulsas que se recusavam a formar uma denominação, né? E a Bíblia para eles era a única regra de fé. É bem verdade que Miller teve a oportunidade de pregar em algumas outras denominações, metodistas, batistas, presbiterianos, tá certo? Mas o grupo, como grupo que mais abraçou a mensagem de Miller, né, de que algo estava para acontecer em breve, foram os cristãos. Esse é um grupo muito importante. Por quê? Porque a nossa igreja, os primeiros líderes da nossa igreja, eles saem desse grupo de cristãos. E a nossa igreja possui dois grandes líderes. Eu não sei quem você vai imaginar que são os dois grandes líderes, mas os dois grandes líderes que conduziram essa igreja no seu projeto embrionário, um deles, a foto está ali. O nome dele é Tiago White, ou James White em inglês, se você quiser. James White era um cristão. James White não possuía nenhuma religião. A religião de Tiago White era essa aqui, ó. Era a Bíblia. Ele não possuía vínculo nem com batista, nem com metodista, nem com presbiteriano. Ele era um cristão. Tá certo? E olha só, um dos maiores problemas da volta de Jesus, até hoje ainda é um dos problemas para a iminente volta de Jesus, é a questão do milênio. Por quê? Porque nós acreditamos no milênio, que o milênio acontecerá depois da volta de Jesus. Olha só o que diz Apocalipse 22. E segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E lá no capítulo 20, no verso 4, diz, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Qual era o problema da pregação de Miller para as denominações? Para as denominações, a pregação de Miller era considerada uma heresia. Por quê? Porque todas as demais denominações, lembra, denominações, elas olham para esse milênio como sendo aqui na terra. E as pessoas olham na terra e dizem, escuta, mas os cristãos não estão reinando, não estão liderando com Cristo aqui na terra por 1000 anos, não deu 1000 anos ainda. E por conta disso, porque eles acreditavam que só depois
de 1000 anos dos cristãos estarem no poder, reinando nesta terra, é que Jesus voltaria. Então, o que aconteceu? Várias pessoas em denominações passaram a ser perseguidas. E elas tinham duas escolhas. Ou elas silenciavam, ou elas eram removidas. Tá certo? E várias famílias foram removidas, entre elas a de Roberto Harmon. Tá bom? Várias foram removidas. A família Harmon, né? Que você sabe bem, a família de Ellen White, eles foram removidos. Agora, essas pessoas que nem paravam para estudar a palavra de Deus, essas pessoas falavam assim, olha, não, isso aí nós acreditamos porque as pessoas já vêm dizendo assim, isso já vem sendo falado há muito tempo, isso já faz parte da nossa perspectiva filosófica doutrinária. Irmãos, e a Bíblia? Onde fica a Bíblia? E aí então, em 1844, nós tivemos essa rejeição de Babilônia. Né? O que é Babilônia? Babilônia eram aquelas igrejas que tinham um pé na Bíblia e tinham um outro pé naquilo que o mundo diz. O mundo diz uma coisa e a Bíblia diz outra. Como é que nós vamos conciliar uma coisa com outra? Como nós vamos conciliar? Então, isso, os nossos pioneiros, os cristãos, tiveram coragem de condenar como Babilônia. Tá certo, irmão? Será que existe alguma coisa no mundo que tem chamado sua atenção e que você tem trazido para a igreja? Será? Eu convido você a refletir sobre esse assunto, porque se nós estivermos colocando alguma coisa que o mundo acredita dentro da igreja, os conceitos, por exemplo, de casamento. Qual é o conceito de casamento que você tem, meu irmão? Se nós estivermos trazendo esses conceitos de casamento que o mundo tem para dentro da igreja, isso é Babilônia. Isso é Babilônia. Tá certo? Então, o que aconteceu? Esse grupo de cristãos passaram a romper com a maioria do protestantismo de sua época. Então, eles se isolaram das demais denominações porque não havia condições de dialogar somente através da Bíblia, porque era o que eles queriam, era somente a Bíblia. Não é verdade? E eu tenho certeza que você também está buscando o conhecimento da Bíblia. Então, no próximo slide, agora, nós podemos ver aqui as diferentes interpretações do milênio, não é verdade? Nós temos aqui o milenialismo após a tribulação, tá certo? Mas, de qualquer maneira, o milênio, ele vem depois da tribulação. Aí nós temos também a pré-tribulação, que é o dispensacionalismo, e nós temos o pós-milenialismo. São maneiras diferentes de encaixar o milênio, tá certo? Vamos falar da segunda mensagem angélica. Olha só o que diz. Isso aqui são os nossos pioneiros, nossos líderes do passado que escreveram. Olha, a primeira mensagem foi para as igrejas por volta de 1840 a 1843. O segundo anjo seguiu ali entre aspas, né? Portanto, a mensagem, Babilônia caiu, sai dela, meu povo. Essa aí foi em 1844. Nós ouvimos com nossos ouvidos, nossas vozes proclamaram e todo o nosso ser sentiu o seu poder e com os nossos olhos vimos o seu efeito, quando o oprimido povo de Deus arrebentou os laços que os ligavam às várias seitas e fugiu da Babilônia. Talvez isso precise acontecer, quem sabe, no presente, quem sabe, muitas pessoas que ainda estão vinculadas com crendices, né? Quando ouvir a mensagem do segundo anjo, também vão ter a oportunidade, né,
Caiu a grande Babilônia. Por quê? Porque mistura as coisas do mundo com as palavras que Deus tem proferido na sua Escritura. Então, esta é a segunda mensagem angélica. Então, veja só. E após o desapontamento, como é que nós chegamos a essa consolidação? Perceba que ali nós só temos leigos, hein? Nós não temos nenhum pastor ordenado, não temos ninguém ali conduzindo esse pequeno grupo, tá certo? Então aqui, quando acontece o grande desapontamento, esses grupos, eles começam a se dividir. Mesmo os cristãos, eles começam a se dividir. Por quê? Porque os cristãos voltam para a Bíblia. Eles voltam para a Bíblia e vão tentar entender o que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. Quando eles voltam para a Bíblia, eles começam a descobrir coisas novas. Vou dar um exemplo para você. Teve um grupo que, olhando para a Bíblia, falou: olha aqui, esse negócio de imortalidade da alma não existe. A alma é mortal. Aliás, alma quer dizer uma pessoa. E um grupo de cristãos abraçou aquela mensagem. Vou dar um outro exemplo para você. Um outro grupo de cristãos, ao estudar a Bíblia, descobriu que o dia da guarda, o dia de descanso, é o 7º dia e não o 1º dia da semana. E eles passaram a se reunir para estudar sobre esse assunto. Tá certo? Então perceba você que nós temos grupos formando em torno de várias descobertas. E nós tivemos um outro grupo que se reuniu em torno da descoberta do santuário, de que em 22 de 1844, Cristo ele tinha saído do compartimento santo para o Santíssimo. Então veja só, o que acontece? Nessa confusão, sem saber o que aconteceu, as pessoas que pertenciam a uma religião, lembra? Alguns eram metodistas, batistas, a grande maioria voltou para as suas religiões. Então o grupo ali, as pessoas voltaram às suas religiões de onde saíram. Alguns pediram rebatismo, outros continuaram quietinho, e assim se foi. Tá certo? Lembra? Os cristãos não tinham problema com religião, porque eles não eram uma religião. Eles eram um grupo de pessoas. E eles voltaram então para estudar a Bíblia. Como eu falei para você, eles foram descobrindo verdades em vários grupos. Tá certo? Bom, o grande problema ali, queridos, é que nem todos os grupos abraçaram todas as descobertas. Tá bom? Vou dar um exemplo para você. Teve um grupo que ficou só com a questão da alma sendo mortal, do estado dos mortos. Teve um grupo que só ficou com isso e não abraçou nem o sábado e não abraçou nem o santuário. Tá certo? Uma dessas pessoas, querido, chama-se George Storrs, tá? Por acaso, George Storrs é o grande influenciador que deu início aos Testemunhas de Jeová, tá certo? Se você olhar bem os Testemunhas de Jeová, eles não acreditam que a alma é imortal. Eles acreditam igualzinho os adventistas do 7º dia. Por quê? Porque esta crença, ela é comum. Mas escuta, se George Storrs estava no mesmo movimento, por que os Testemunhos de Jeová não acreditam no sábado? Porque George Storrs não abraçou o sábado. Tá certo? Então ali você tem pessoas procurando entender o que aconteceu, como aconteceu, e aqui nós temos essa figura importante, que é Irã Edson.
Ira Edson é muito importante, por quê? Porque ele trouxe a descoberta dos estudos de que 22 de outubro de 1844 refere-se ao santuário e não necessariamente à terra. Tá certo? E aí as descobertas começaram a ser feitas. Teve um grupo pequeno, eu diria de 10 a 12 pessoas, não mais que isso, menos que 50 pessoas com certeza, que viu luz nessas descobertas, tanto no santuário, tanto no estado dos mortos, tanto no sábado, no sétimo dia. Esse grupo se reuniu e falou, não, essas verdades aqui, elas estão alinhadas. E eles abraçaram essas verdades como um todo, examinando-as nas Escrituras. E olha só, veja só a terceira mensagem angélica, qual é? Olha só, 1850, poucos meses depois de Bates é o grande estudioso do sábado, tá certo? Aquele mais velhinho que eu falei para você. Poucos meses depois de Bates, o nosso estimado e eficiente irmão Tiago White também abraçou o sábado. Olha, aqui está o nome dos dois grandes líderes da Igreja Adventista, daqueles que pegaram esta causa, botaram em seus ombros e conduziram até onde as suas vidas permitiram e suas forças conseguiram alcançar. Perceba você, Bates estuda o sábado e ele vai dar estudo bíblico para Tiago White. Nessa época, Tiago White já estava casadinho com Ellen White. E José Bates dá o estudo bíblico para Tiago e Ellen White a respeito do sábado. E olha só, poucos meses depois de Bates, o nosso estimado e eficiente irmão Tiago White também abraçou o sábado. Ele havia trabalhado com muito sucesso no grande movimento adventista millerita e agora entrava de coração na obra da reforma do sábado, unindo-se com o José Bates na proclamação da doutrina do advento e do sábado, ligados entre si no santuário e a mensagem do terceiro anjo, com a bênção de Deus, alcançou grandes resultados em favor do sábado. Aqui está a mensagem do terceiro anjo. Aí está, 1850, por volta de 45 a 1850, nós temos o começo da pregação da mensagem do terceiro anjo. José Bates leva a mensagem até Tiago White, abraça essa mensagem e os dois continuam estudando com grande interesse a palavra de Deus para desenterrar, para alcançar essas verdades. Esse lugar aqui é um lugar importante, é uma foto minha, né, quando eu ainda era jovenzinho, e aqui ao fundo, não sei se você consegue ver, é um milharal. Por que esse local é importante? Esse local é essencial. Olha só o que diz o grande conflito na página 423. O assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Revelou um conjunto completo de verdades ligadas harmoniosamente entre si e mostrando que a mão de Deus dirigira o grande movimento do advento e apontara novos deveres ao trazer a lume a posição e obra de seu povo. Por quê? Por que outras denominações que vieram do movimento de Miller, não abraçaram o sábado, não abraçaram a validade da lei de Deus, não abraçaram como um conjunto entre si? Está aqui a resposta. Eles não abraçaram o conjunto todo, porque o que dá liga a esse conjunto é o santuário. Então, o que une esses ensinamentos, e se você procurar, dentro do movimento de Miller,
nós temos movimentos que guardam o sábado no 7º dia. Nós temos, tá certo? Você tem dentro do grupo de Miller, grupos que aceitam o estado dos mortos. Mas para unir tudo, o que une tudo é o santuário. E aqui eu te chamo a atenção, meu querido líder. Se é o santuário que une tudo, o que será que pode desunir tudo? Obviamente, se nós temos o santuário trazendo tudo em harmonia, se algum dia o santuário for derrubado, ou a doutrina do santuário for derrubada, obviamente que essas doutrinas ficarão avulsas e esparsas. Por isso que a doutrina do santuário ela é tão importante. E olha só, e aqui nós temos aqui como a mente de Irã Edson é direcionada, ela é conduzida para um estudo diferenciado. Olha só o que ele diz. Aqui, esse escrito aqui é do próprio Irã Edson, tá bom? Ele diz assim, comecei a sentir que poderia haver luz e ajuda para nós em nossa aflição. Ele está falando isso em 1844, no grande desapontamento. Disse a alguns dos irmãos, vamos para o celeiro. Entramos no celeiro, fechamos as portas à nossa volta e nos curvamos diante do Senhor. Oramos fervorosamente, pois sentíamos nossa necessidade. Continuamos em oração fervorosa até que foi dado o testemunho do Espírito Santo, que nossas orações foram aceitas e que a luz deveria ser dada. Nossa decepção explicada clara e satisfatoriamente, ou seja, ele estava convicto que seria explicado para ele. Depois do desjejum, isso eles passaram a noite inteira, no dia seguinte, no dia 23. Disse a um dos meus irmãos, vamos ver e encorajar alguns dos nossos irmãos. Começamos e, ao passar por um grande campo, fui interrompido no meio do caminho. O céu parecia aberto à minha visão e vi distinta e claramente que, em vez de nosso sumo sacerdote sair do lugar santíssimo do santuário celestial para esta terra no 10º dia do 7º mês, ao final dos 2.300 dias, ele, pela primeira vez, entrou naquele dia no 2º compartimento daquele santuário e que ele tinha uma obra a realizar no lugar santíssimo antes de vir à terra. Aqui está a explicação. E a partir desta explicação, a mente é chamada a atenção para uma reinterpretação daquilo que ele vinha estudando aquela noite. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós estamos aqui lendo uma passagem da Bíblia e não conseguimos avançar e pelejamos de um jeito ou de outro, e nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para guiar as nossas mentes. É lamentável, meu querido ancião, meu querido líder, que algumas vezes, algumas pessoas, eles negam o Espírito Santo. Negam, como se o Espírito Santo não existisse. Como é que a mente de uma pessoa vai ser redirecionada se ela negar o único que pode redirecionar as suas próprias mentes? Percebe que é uma causa quase sem solução? Em 1855, perceba que nós já temos aqui, em 1855, nós já temos o adventismo assim, já em seu embrião, em seu formato. Agora é só refinar e expandir. É claro, tem muita coisa para acontecer, mas o que eu estou dizendo para você, meu querido líder, minha querida líder, é que em 1855, as verdades, as colunas do adventismo já estavam postas, já estavam ligadas e amarradas. Veja só, quais são elas? O santuário celestial, ele existe, ele é real.
E lá nesse santuário nós iremos colher os benefícios da cruz, do sacrifício de Cristo nesta terra. O que nós acreditamos desde 1855? Na lei de Deus. Nós acreditamos na criação da terra, na criação de toda a criação deste mundo que vivemos, em 7 dias literais. Nós acreditamos no estado dos mortos que a alma é uma pessoa mortal e, portanto, a alma morre, assim como uma pessoa morre. E nós acreditamos na eminente volta de Jesus. Queridos, essas verdades amarradas pelo santuário celestial tornou aquele grupinho como um grupo em um caminho sem volta. Dali, eles não tinham mais. E aqui, queridos, nós temos algo mais distintivo ainda, mais, digamos assim, mais que pode direcionar ainda mais as nossas mentes durante a leitura da Bíblia. Perceba, direciona a nossa mente para a leitura da Bíblia. Perceba, não é a Bíblia, é algo que direciona a minha mente, a sua mente, os nossos olhos para a leitura da Bíblia. Perceba, meu esposo, juntamente com os pastores José Bates, olha só, meu esposo, juntamente com José Bates, os 2 grandes líderes da Igreja Adventista, os nossos pioneiros, são Tiago White e José Bates, tá bom? Meu esposo, juntamente com os pastores José Bates, Stephen Pearce, Irã Edson e outros que eram fervorosos, nobres e fiéis, estava entre os que, depois da passagem do tempo de 1844, buscaram a verdade como a um tesouro escondido. Algumas vezes passávamos a noite toda em solene verificação das Escrituras para compreender a verdade para o nosso tempo. Em algumas, posso repetir? Em algumas ocasiões, o Espírito de Deus descia sobre mim e porções difíceis eram esclarecidas pelo modo indicado por Deus. Havia, então, perfeita harmonia. Em algumas ocasiões, procurávamos muito ansiosamente que as Escrituras não fossem torcidas para adaptarem-se às opiniões de qualquer pessoa. Aqui está a sinceridade daqueles que lideraram esta igreja. Não querer distorcer a palavra de Deus para acomodar as suas opiniões, mas se abrir ao Espírito Santo, ao que o Espírito Santo tem para te revelar. Tá certo? E graças ao Espírito Santo nós temos essa manifestação entre nós, que é o ministério de Ellen White. Tá certo? E aqui eu concluo esta palestra para você. Então nós temos, em 1861, esse grupo finalmente decide começar o processo de organização em igreja. Aquelas verdades já estavam consolidadas. Agora é uma questão de crescimento, de refino, não é verdade? Assim como uma parede. Quando nós temos uma parede, a parede está posta, não é verdade? O que nós precisamos? Quem sabe do reboco, né? Um chapisco, um reboco, quem sabe aí uma massa fina, quem sabe um azulejo, mas a parede já está posta. Então aqui a parede já estava posta, desde 1855. E então em 1861 começa o processo de formação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Certo? Então começa com quem? Com José Bates, o primeiro presidente da associação. Em 61, nós temos a criação da primeira associação. Geralmente nós celebramos o aniversário da Igreja Adventista do Sétimo Dia como se fosse em 1863, porque em 1863 foi criada a Associação Geral, tá certo? Mas a Associação do Estado de Michigan, como se fosse aí a Associação Oeste do Paraná, foi criada em 1861. E o primeiro presidente de associação, quem foi? José Bates,
o homem já, mais sábio, mais maduro, não é verdade? E ele ali estava para dar um direcionamento, um crescimento, um apoio, não é isso? E para divulgar as verdades, para divulgar as verdades, nós já havíamos pessoas empenhadas nisso. Nós tínhamos ali Tiago White, nós tínhamos aquele menino Andrews, aquele jovenzinho, tá certo? Nós tínhamos Urias Smith, aquele lá que também era jovenzinho, 12 anos em 1844. E nós tínhamos aí também aquele senhor ali que era outro idoso, que abraçou também a mensagem, o nome dele é John Byington, tá bom? Por que ele é importante? Eu vou te contar por que ele é importante. Veja só, quando se forma a primeira associação, acontece um direcionamento. Por quê? Porque sem uma liderança estabelecida, o que está acontecendo agora seria praticamente impossível de acontecer. Olha aqui estou eu numa instituição irmã da Associação Oeste do Paraná, aqui no Instituto Adventista Paranaense, transmitindo para você esse conhecimento. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma mesma organização. Se não ocorresse a organização, nós seríamos como os cristãos, seríamos entidades separadas uma das outras, unidas apenas pelo fato de acreditarmos nas mesmas coisas. Não haveria um vínculo organizacional entre nós. E graças a esse vínculo nós tivemos um grande crescimento. E esse grande crescimento forçou a nossa igreja em 1863 a ajudar a expansão ainda maior de nossa igreja. Foi-se criada a Associação Geral e aqui está o primeiro presidente, John Byington. Queridos, aqui nós passamos de uma maneira bem resumida, mas eu quero que você se lembre que o movimento que conduziu esta igreja, ele era majoritariamente de jovens mesclados com algumas pessoas maduras e experientes. Em que grupo você está, meu irmão? Você está no grupo dos jovens, dos experientes? Que tal nós mesclarmos, buscarmos jovens comprometidos, jovens decididos, jovens que queiram abalar o mundo, jovens que não temam passar por algum desapontamento. É verdade. Nós podemos passar por algum desapontamento, mas se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus, Ele nos susterá. Meu convite é que nós olhemos mais para a palavra de Deus, que nós, ao olharmos ao passado, esses gigantes jovens que envelheceram, gigantes que trazem luz para nós até hoje, que nós possamos hoje formar luzes, sermos luzes também para brilharmos para aqueles que estão vindo atrás de nós. Não seria esse o seu desejo? Se for esse o seu desejo, vamos fazer uma breve oração e encerrar com uma oração. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Obrigado por colocar homens e mulheres como luzes para nós, para que pudéssemos chegar até aqui. Obrigado. Ajuda-nos hoje a sermos luz também para outros, a refletirmos Jesus Cristo, para que outros, jovens, pessoas de mais idade, possam também ter o mesmo amor à palavra de Deus, ter o mesmo amor a essa igreja e também abrir caminho para outros que venham a seguir. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, que te chama pelo teu nome. Dá-nos, Senhor, a tua misericórdia, o teu poder. Dá-nos, Senhor, a tua bênção. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até a próxima. Meus amigos, que surpreendente! Quando eu fiz o convite para o pastor Márcio,
Eu nem imaginava que seria uma aula tão especial como essa que acabamos de ter. Realmente Deus te usou, pastor. E nesse momento nós queremos orar aqui agradecendo a Deus por essa aula. Por favor, querido Deus, continue conosco, dirigindo a nossa vida. Abençoe o ancianato da sua igreja, como também aqueles que estão se desenvolvendo para serem futuros anciãos e líderes da sua igreja, Pai. Senhor, como nós vimos, todos nós temos importância no desenvolvimento da história da igreja. Cada um escreve uma página no seu contexto e que o Senhor nos use cada vez mais, para que possamos fazer a diferença onde o Senhor nos colocou. E assim, Pai, a sua obra possa avançar até o dia que nós almejamos, que é o dia da volta e o retorno do nosso Senhor Jesus. Por favor, Senhor, nos abençoe. É o que nós pedimos por Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana na presença de Jesus e até a aula de dezembro. Fique com Deus. Um abração.